Vamos a Lucas capítulo 9, versículos 7 a 9. Lucas capítulo 9, versículos 7 a 9. Diz assim: Ora, o tetrarca Herodes soube de tudo o que se passava e ficou perplexo, porque alguns diziam: João ressuscitou dentre os mortos. Outros: Elias apareceu. E outros: ressurgiu um dos antigos profetas. Herodes, porém, disse: eu mandei decapitar a João. Quem é, pois, este, a respeito do qual tenho ouvido tais coisas? E se esforçava por vê-lo. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, ajuda-nos a entender a Tua palavra, os Teus princípios. E hoje, utilizando essa história, este acontecimento, possamos aprender uma lição muito valiosa para nossas vidas. É em nome de Cristo que eu te peço e te agradeço de antemão. Amém. Por mais que nós saibamos que os caminhos de Deus são diferentes dos nossos, sempre nós gostamos de ter uma explicação razoável, lógica, do nosso ponto de vista. Quando acontece alguma coisa a nós ou a outros, qual é o motivo disso? O que aconteceu? Aquilo? E não é mal quando nós ficamos sabendo o motivo de alguma coisa assim, quando vemos nas escrituras uma explicação clara para algum tipo de fenômeno, de coisa que acontece, embora não devamos ficar frustrados quando nós não conseguimos entender, e muitas vezes não conseguimos mesmo. Um acontecimento no Novo Testamento que choca é a morte de João Batista. Ele passa o seu ministério inteiro anunciando Jesus. Quando Jesus chega, ele morre. João Batista não teve tempo de ter comunhão com Jesus, que até parente dele era. A maneira brutal de João morrer, humilhante, deprimente mesmo, degradante, como vocês sabem, decapitado. Aí ficamos pensando na ajuda que ele teria dado ao ministério de Jesus com a soma dos esforços. Bom, mas João mesmo disse que convinha que ele, João, diminuísse e Jesus crescesse, mas diminuísse tanto, João, ao ponto de desaparecer. Tudo bem que você iria encolher e Jesus ia crescer agora, mas você morrer, sair de cena desse jeito. Mas o fato é que ele se foi da forma como foi. Pode parecer estranho, e parece de fato estranho. Por quê? Não temos as respostas todas, poderíamos acrescentar, colocar alguns motivos que nós achamos que seria razoável, embora Deus não nos revelou. Mas há um motivo, pelo menos, que eu acho que dá para a gente concluir com esta passagem aqui que nós lemos sobre Herodes. E vamos descobrir juntos que motivo foi esse. Esse Herodes é Herodes Antipas, filho de Herodes o Grande, aquele que estava vivo e reinando quando Jesus nasceu. Então, esse aqui, chamado também de tetrarca Herodes, era filho do outro. Esse homem devia estar muito sensível quanto a João Batista. A consciência dele devia estar apertando, porque ele matou João Batista por força de uma promessa desastrada no meio de uma farra, de uma festa grande, em que a filha da cunhada e amante de Herodes, chamado Herodias, que era mulher do irmão de Herodes, Filipe, a filha dele dançou de uma maneira atraente, certamente sensual e tudo mais, e ele impressionou-se: pede o que quiseres, até a metade do meu reino. João Batista estava preso,
E a mãe sugeriu então que a filha pedisse a cabeça de Herodes, de João Batista, porque ele estava acusando Herodes que não podia fazer aquilo com a cunhada dele, a mulher do irmão dele, que não podia tocá-la, e era adultério e tudo mais. Então ela tinha ódio dele. E a filha então aproveitou a oportunidade e pediu a Herodes a cabeça de João Batista. Vocês conhecem a história, que em poucos minutos foi apresentada a ele, ao rei, e depois a mulher lá, a cabeça mesmo de João Batista. Então qualquer notícia a respeito de João Batista devia interessar muito a Herodes. É uma coisa, foi muito forte aquilo. Ninguém sabe, quando ele acordou no dia seguinte, já lúcido, já depois da bebedeira, o que eu fiz? Então, mesmo um homem poderoso, acostumado a matar e tudo mais, mas tem limites. E provavelmente ele estava bastante mexido de alguma forma. Jesus enviou os 12 apóstolos por Israel, pregando, curando, expulsando demônios, e ficou sendo muitíssimo comentado, com opiniões diversas sobre esse Jesus de Nazaré, um homem poderoso que apareceu aí, e ele manda pessoas em nome dele expulsar demônios, eles expulsam e curar todo tipo de doenças. Imagine o tamanho da repercussão disso e as conversas que rolavam na época. Uma dessas opiniões era exatamente que João Batista tinha ressuscitado. Um poder desse aí, como esse Jesus tem, deve ser João Batista, que era um homem poderoso, voltou, embora não fizesse milagres, não temos informação disso, mas era um homem respeitadíssimo. Esse homem ressuscitou. Herodes ficou perplexo, perguntando quem era esse Jesus. Se olhar no grego, a palavra perplexo é forte, é estar totalmente perdido, confuso, sem saber o que pensar. Não é só que ele ficou assim, interessante, esse homem que está aí, será que é aquele que voltou e tal? Não, ele ficou muito abalado e perdido na cabeça dele. Quem é este que está aí? Parece que mais poderoso do que eu mandei matar, do outro eu mandei matar. Ele voltou. Então, talvez um misto de curiosidade com medo, com muita coisa aqui, peso na consciência. Aí eu fico pensando o seguinte: tanto interesse não teria havido em Jesus da parte de Herodes se João Batista estivesse vivo. Aliás, enquanto João Batista estava vivo, Jesus já estava vivo também, e atuando já. Houve um pequeno tempo que os ministérios dele se sobrepuseram, os dois trabalhando, e logo João Batista foi preso e morreu. Mas pelo jeito João Batista, Herodes não estava muito preocupado em Jesus, saber quem é Jesus, pelo jeito. Mas quando ele matou João Batista e surgiu a história de que tem um aí mais poderoso que João Batista, e parece que é o próprio que voltou dos mortos, aí ele ficou interessadíssimo em saber quem era Jesus. Em Mateus 14:1, não precisa abrir lá, é uma passagem paralela a esta de Lucas que eu li, em que nós vemos que ele estava afirmando que Jesus havia ressuscitado. Fazia parte da confusão de Herodes aqui, que ele oscilava, ele estava em dúvida se Jesus era João ressuscitado ou se não era. E parece que às vezes ele achava que era, se convencia que era, às vezes tinha dúvida e ficava sem saber o que fazer. O fato é que, confuso ou não que estava de fato, mas ele estava altamente interessado em conhecer Jesus, ou pelo menos saber quem Jesus era. Então, pelo menos um motivo lógico para nós vem à tona aqui, quanto à morte de João Batista, daquela forma terrível que foi. Ou seja, despertar no assassino e poderoso Herodes um grande interesse em conhecer Jesus.
Então, inclusive, o título da pregação é Despertando o Interesse por Jesus. 2 pontos eu gostaria de colocar aqui. Primeiro, você gostaria que Deus lhe utilizasse para despertar em alguém o interesse por Jesus? Alguma coisa Deus fez com você na sua vida que despertou em alguém ao ver você ou a sua história, despertou interesses? Quem é esse Jesus? Fez o link de alguma maneira entre você e Jesus? Cuidado com a resposta. Sim, eu gostaria muito de ser usado por Deus para chamar a atenção de Jesus. Está disposto a perder a cabeça? João Batista perdeu. Não voluntariamente, claro, mas não importa, não é o que nós estamos fazendo aqui, falando aqui. Estamos falando é de Deus utilizar alguém. E que Deus utilizou a morte de João Batista, trágica, cruel, grotesca, que Deus utilizou disso para chamar a atenção do homem poderoso da época, Herodes, sobre Jesus, usou. Isso aí não tem a menor dúvida. Agora, claro que Deus se utiliza também de coisas agradáveis nossas, de um bom testemunho que nós damos, de um comportamento correto, de uma vida cristã exemplar. Claro que Deus se utiliza também de coisas agradáveis para despertar em outras pessoas olhando para nós, despertar o interesse por Jesus Cristo. Seja como for, independente da maneira como Deus se utiliza, eu acho que pode se considerar abençoado alguém que é utilizado por Deus para despertar esse interesse em Jesus Cristo. Então fica aqui uma colocação interessante, talvez a gente não pense constantemente nisto. A gente fala muito em pregar o Evangelho, que é correto, dar bom testemunho, tudo bem, deve continuar nas nossas orações esse pedido. Mas algo que até transcende uma atitude nossa direta, como a morte, no caso de João Batista, foi utilizada para chamar atenção. Então eu não sei se a gente pensa muito assim, Senhor, faz com que qualquer coisa que aconteça comigo, até um desastre, sirva de alguma maneira que eu não sei nem imaginar, mas de alguma forma sirva para chamar atenção sobre Jesus para alguém. De alguma maneira, usa isto, usa a minha vida. É mais uma forma de nós nos sentirmos instrumentos nas mãos de Deus, causar, despertar interesse de alguém, uma pessoa, 2, 10, uma multidão, não importa, interesse em conhecer melhor a pessoa de Jesus, pelo menos o interesse em saber quem é, não é interesse em se converter, não, ainda não estou nesse ponto, mas o interesse em conhecer melhor a pessoa de Jesus. Pense nisto, com uma utilidade na sua vida, a mais. E segundo, fique atento para detectar pessoas que por algum motivo estejam interessadas em conhecer melhor Jesus. Tanto porque você próprio despertou esse interesse na pessoa, ou esse interesse pode ter sido despertado por Deus, utilizando-se de outra pessoa, de outra circunstância, de outro contexto, mas agora Deus reservou você para aproveitar a oportunidade e falar de Jesus para a pessoa. Eu acho que seria muito constrangedor eu chegar no céu e descobrir que Deus colocou pessoas na minha frente várias vezes, pessoas interessadas em ouvir mais sobre Jesus, e eu nem notei. Acho que você também não gostaria de passar por essa situação. Aí você vê o filme da sua vida assim, você olha aqui, fulano, ciclano, não é possível. Lembra daquela frase que aquela pessoa disse para você no ônibus? Disse, você estava apressada demais, não era? Você estava preocupada com a prova na faculdade, sei lá,
Lembra daquela situação que a pessoa estava pronta para vir falar de Jesus? Ela deu uma dica até para você, ela falou uma frase, você não se lembra não? Foi mesmo, olha aqui, ó. Você, pois eu providenciei, Deus dizendo, eu providenciei você para falar para aquela pessoa, porque ela foi despertada até por outro contexto totalmente diferente, a parte de você, mas eu levei a pessoa numa situação de querer ouvir falar mais, você nem notou. Fique atento, fique muito atento, radar altamente ligado para a pessoa que esteja interessada em ouvir mais sobre Jesus. Agora eu quero terminar com uma observação curiosa. Lucas capítulo 23. Lucas 23, de 8 a 12. Herodes, vendo a Jesus, sob maneira se alegrou. Olha aqui, se encontraram, pois havia muito que queria vê-lo, exatamente o que a gente tinha acabado de ler, por ter ouvido falar a seu respeito, esperava também vê-lo fazer algum sinal, estava curiosíssimo. Chegou o momento, que momento? Momento de julgar Jesus, e de muitos modos o interrogava. Jesus, porém, nada lhe respondia, não deu a ele o gosto de dar uma demonstração de poder, de sinal, faz aí um milagre para eu ver, então, nada, nem respondia, nem se dignou responder, o poderoso. Os principais sacerdotes e os escribas ali presentes o acusavam com grande veemência. Mas Herodes, juntamente com os da sua guarda, tratou-o com desprezo, escarnecendo dele, fê-lo vestir-se de um manto aparatoso, ridículo, para ridicularizar, né? E o devolveu a Pilatos. Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois antes viviam inimizados um com o outro. Chegou o dia de Herodes conhecer a Jesus. Alguém poderia perguntar, por que ele esperou tanto? Por que ele não mandou buscar Jesus para conversar com ele? Não temos a resposta. Talvez ele achasse que era indigno ele mandar buscar alguém para mostrar curiosidade, dar muita importância a Jesus. Talvez, ninguém sabe o que passou na mente dele. Talvez ele tinha medo, ou era um homem pragmático demais e pensava, eu não vou me meter com este, já me meti com João, já deu o maior problema, mandei prender e depois pediram que eu matasse, porque eu prometi uma coisa exagerada e tive que cumprir, estava no meio de uma festa, aquilo não deu certo, e agora aparece esse aí, muito mais poderoso ainda e tudo, e não sei nem se é o próprio que voltou lá dos mortos, deixa lá, eu não sei. Então era uma mistura de uma curiosidade enorme, um desejo enorme de conhecer Jesus melhor, mas ao mesmo tempo ele não tomou uma providência direta. Parece que ele aguardou o momento de que os dois caminhos se cruzassem. E se cruzaram. E o resultado foi muito decepcionante, pelo menos até onde a gente pode ver aqui pelo aspecto puramente humano da nossa parte, poderia esperar, agora vão se conhecer, e agora Herodes vai ter o coração tocado por Jesus Cristo, e vai se converter, e se arrepender do que fez João Batista e tudo. Teria sido muito bonito, e certamente tem acontecido no mundo histórias e histórias desse tipo, de pessoas pobres ou ricas, sem poder, e poderosas de todo jeito, que tinham uma atitude extremamente hostil a Cristo, e se converteram. Conhece um exemplo bom? O apóstolo Paulo, o próprio, né? Mas não aconteceu dessa vez. Decepcionante. Jesus não respondeu coisa nenhuma para ele, ele se irritou,
deve ser muito ruim mesmo para um rei perguntar alguma coisa a algum condenado que ele está julgando ali, e os sacerdotes ainda falando alto, com toda a veemência, acusando, e Jesus não aproveitou a oportunidade, e o rei pode ter sentido humilhado, porque não houve resposta. Seja como for, ele entrou mesmo no desprezo e ridicularizou o que pôde Jesus Cristo. Aí alguém então poderia questionar, então por que serviu o interesse de Herodes por ele? Tanto interesse, tanta vontade. Na hora H ele terminou, foi escarnecendo de Jesus. Parece que pelo menos esse propósito aqui na morte de João Batista, coitado, foi frustrado, não serviu para nada. Despertou a morte de João Batista, despertou um grande interesse por Jesus, mas na hora H não deu em nada, foi uma decepção total, negativo. Este raciocínio não tem nada a ver, está errado, torto. Quando você coloca alguém diante de Cristo, a maneira como aquela pessoa reage a Cristo não é mais da sua alçada, não tem nada a ver com você. Você já está apresentando a pessoa a Cristo. Agora a pessoa vai reagir da maneira lá como há de ser, vai se responsabilizar diante de Deus. Agora é entre a pessoa e Deus. Você fez o seu papel, você fez a sua parte. Então não foi absolutamente frustrada neste aspecto. Há outros muitos aspectos, mas este aspecto que estamos comentando, a morte de João Batista daquela forma, não foi frustrada quanto ao objetivo de despertar o interesse de Jesus. Com certeza, o interesse em Jesus. Com certeza, Herodes Antipas será responsabilizado diante de Deus pela vontade que Herodes, teve de conhecer Jesus. Por que não o chamou? Por que não conversou com ele na hora que quisesse, no momento que quisesse, com medo ou sem medo, pisando por cima de orgulho ou não importa, quer saber quem é, chama Jesus, conversa com ele, pergunta a ele se ele é o João Batista que voltou dos mortos. Ele vai explicar bem direitinho, iria explicar para você. Com certeza, irmãos, Herodes será responsabilizado, mas João cumpriu o papel dele, mesmo passivamente, no sentido de ter morrido daquela forma. Não se perturbe ou não se preocupe com o resultado da sua fala sobre Jesus Cristo a alguém, da sua apresentação de quem é Jesus Cristo a alguém. Isso não tem nada a ver com o fato de você estar ligado em falar de Jesus Cristo, que você está pedindo a Deus para ser utilizado por Deus para despertar em alguém interesse por Cristo. É só até aí que nos compete. Não nos compete mexer no coração da pessoa, mexer no coração de Herodes. Agora você vai aceitar Jesus Cristo, agora você vai reagir assim, o assado. Não é mais conosco. A nossa responsabilidade é falar de Cristo, e além disso que eu estou colocando hoje, despertar em alguém o interesse por Jesus Cristo. Seria muito interessante, ao contrário de você ficar constrangido chegando no céu e notar que muitas pessoas você nem falou, estavam prontas para ouvir falar, e a pessoa ao contrário, você? Foi você que despertou em mim o interesse por Jesus Cristo. Irmãos, isso não vai ter lágrima no céu, mas vai dar vontade de chorar. Já pensou a emoção de você chegar no céu e descobrir alguém que está lá porque você causou naquela pessoa o interesse por Jesus Cristo? Foi partindo da sua história, foi partindo do seu telefonema, foi partindo do seu abraço, foi partindo da sua conversa naquele ônibus, no consultório, foi partindo do que eu ouvi falar de você depois da sua morte. Eu vi falar alguma coisa em você, dali me deu vontade de saber quem é este Jesus. Foi você que despertou em mim a vontade de saber quem era Jesus Cristo. Irmãos,
é um privilégio muito grande. E entre as alegrias de João Batista lá no céu, certamente esta vai valer. Eu me lembro, me ocorreu agora mesmo, que o que me levou a querer conhecer mais Jesus Cristo foi a reação do missionário Haroldo Rainer às grandes adversidades que ele enfrentou na vida, tragédias pessoais enormes que aconteceram com ele, e a maneira com que ele reagiu, e a maneira como ele estava na minha frente vivendo, não era contando só a história, mas quando eu disse, meu tio, este homem passou por isto, e vive desta forma, estampando esta alegria no rosto, e falando desse Jesus, como ele fala, eu tenho que conhecer esse Jesus também. Então pode ter certeza, que o meu pai na fé, cumpriu exatamente, pelo menos quanto a mim, cumpriu exatamente este propósito. Além de pregar o Evangelho, porque não é só pregar o Evangelho que eu estou colocando aqui, irmãos, é mais do que isso. Porque você pode chegar e pregar o Evangelho com uma pessoa, de maneira correta, de maneira digna, biblicamente perfeita, tudo bem, mas não, nada em você despertou naquela pessoa o interesse em conhecer melhor Jesus, não despertou. Você falou bem, ótimo, ok. Então, é diferente, no caso do exemplo que eu estou dando para o Haroldo, ter apenas chegado para mim, você vai falar que Cristo falou de Cristo, e pronto, ótimo, maravilhoso. Mas algo mais envolvendo a vida dele me fez pensar assim: esse Jesus do qual ele está falando está me interessando conhecer, pelo que ele tem feito na vida deste homem. Então o interesse nasceu. Fica o desafio, consciente ou inconscientemente, como eu disse, até depois da sua morte, você pode ser utilizado para este propósito. Mas fique ligado nisso. Peça a Deus o privilégio de ser usado, não só para pregar o Evangelho de uma maneira correta, técnica, perfeita. Além disso, algo em você tem que ser o seu sorriso, o seu olhar, a reação ao sofrimento, a forma como você reagiu a uma humilhação. Eu não sei. Deus é muito criativo. Olha, vai ter cada testemunho no céu tão interessante que nós não vamos apretar, mas nós vamos ficar. Que coisa impressionante. Pois é, isso que eu vi em você causou em mim um despertar de ouvir falar de Jesus. Puxa, mas eu nunca pensei que isso em mim iria ter tanto efeito, uma coisa tão singela. Sei lá, porque um dia eu me abaixei e peguei uma coisa que caiu da sua mão, o sorriso que eu lhe dei, não sei, foi aquilo, foi. Que maravilha, glória a Deus. E vamos ser mais do que diz, que tenhamos a felicidade de ser mais utilizados por Deus e ficar mais atentos. Esse camarada aqui me deu uma dica valiosa, eu acho que ele quer ouvir falar de Jesus, vou checar. Deus será louvado nisso. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pelo exemplo que desta história trágica, triste de João Batista, mas no céu não tem tristeza não. Aqui tem muita, mas lá não tem não. Então João Batista está lá, vivo, feliz, sem corpo ainda, porque não chegou o momento, mas vai ganhar um corpo glorificado, uma cabeça que espada nenhuma malvada vai arrancar mais, e lá ele estará no futuro com seu corpo e sua alma salva, e hoje está totalmente salvo com Cristo. E deve ser agradável para ele saber que a morte dele mexeu tanto com Herodes e deixou sobre Herodes uma grande responsabilidade para se explicar diante de ti, ó Pai. Então, nos ajuda também a sermos usados desta forma por ti, em nome do Senhor Jesus Cristo, e para a glória dele nós te pedimos e agradecemos. Amém.